Aberto de volta aqui pela TV Tarobá de Londrina. Estamos aqui nesta noite de sábado conversando com o professor Mário Sérgio Lepre sobre aquilo que nós gostamos de falar, que é política brasileira e esta briga entre poderes, né? Sobretudo do presidente com o Supremo Tribunal Federal. Mas antes de voltar no assunto do inquérito, eu quero que o professor Mário Lepre fale um pouco sobre as manifestações que nós tivemos no Brasil. Mário, eu, de certa forma, fiquei horrorizado, não com as manifestações, porque isso a gente já viu, mas com o enfoque que se dá a certas informações que se divulgam, como, por exemplo, houve um protesto em Curitiba, uma manifestação pacífica e tal, por conta do que aconteceu nos Estados Unidos, contra o racismo. De repente, um bando de baderneiros se infiltra ali, destrói um pedaço da cidade, e aí muita gente falando assim, protesto democrático, mas que teve, sabe, o que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu em outros pontos do Brasil, em outros momentos também da história. Será que a gente está tendo um erro de interpretação? Protesto contra o fascismo, contra o nazismo. Mas que nazismo? Onde tem o nazismo aqui? Tem nazismo no Brasil? Né? Que eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não. Foi criado agora esse movimento. Foi criado agora, estava nos Estados Unidos, provavelmente, não sei. Então. Mas agora no Brasil... Mas, Mário, se você faz uma pesquisa no Queimaram Google... a bandeira. Se você... Não, que ninguém falou que queimar a bandeira é crime. Pois é. A mídia não falou que queimar a bandeira é crime. Pois é. Queimar a bandeira... Outras coisas... tem protesto em Brasília que é inconstitucional, é ilegal e antidemocrático. Sim. Mas queimar a bandeira não é crime. O protesto de Brasília, né, que é uma coisa bastante interessante, que esse grupo que defende intervenção militar, AI-5, né, esse grupo esteve presente, que eu me lembro, desde do impeachment da Dilma. Sim. Até antes, lá naquelas jornadas de junho, aquelas coisas lá, você já tinha aquele quebra-quebra em São Paulo, na Paulista. Intervenção Black militar Blocs. e etc. e tal, né? Esses grupos que, né, aparecem na rua, defendendo AI-5, essas coisas todas, você não tem que, por exemplo, o indivíduo vai lá com aquela bandeira de intervenção militar e do AI-5. Né? É liberdade de opinião aquilo lá. Sim. Tá certo? Você, institucionalmente, você vai fazer aquilo? Não. Tá certo? Uhum. Né? O presidente da República vai à manifestação em que estão ali algumas pessoas que defendem intervenção militar, que querem AI-5, etc. e tal, mas muitas que não querem. Muitas que estão ali, porque, veja, eu me lembro dessas manifestações do impeachment da Dilma e me lembro desses mesmos grupos a favor do impeachment da Dilma. E com muita gente lá que olhava para aquele intervenção militar já e simplesmente, não, isso eu não quero. Mas estão juntos naquela manifestação específica, né, que tinha um propósito naquele momento, né? Então, eu penso que lá em Brasília, muitas vezes, há grupos muito heterogêneos. Sim. Então, você tem, sim, alguns que defendem intervenção militar, que me parece que não é a maioria, mas são aqueles que se dispõem a estar sempre lá. Exatamente. Então, se dispõem a estar sempre lá e fazem faixas. Tá certo? Eu me lembro que... E essas faixas aí, você falou bem, é uma minoria que está em tudo. E a faixa mostra. E ganha proporção. E ganha a manchete de protesto antidemocrático e inconstitucional. Exatamente. Inconstitucional, a Constituição proíbe? Não proíbe. Essa manifestação específica de intervenção militar, não. Até porque é uma discussão sobre aquele artigo 142, né? Inclusive por conta de juristas. Eu vi um jurista aí, de grande cepa, né? Tendo uma interpretação dele a respeito do 142. Por que a interpretação dele? Porque ele participou dos debates da Assembleia Nacional Constituinte. E nos debates da Assembleia Nacional Constituinte, o que ele ouviu? Ele ouviu exatamente isso que ele está dizendo, né? Porque nos debates, a Assembleia Nacional Constituinte é quem é o poder originário que constrói a Constituição. Então, lá, naquele momento de construção da Constituição, os constituintes, que são aqueles que estão imbuídos da construção da Constituição, discutiram a colocação desse artigo e, na discussão, era exatamente isso, o garante. Mas, naquela época, a questão era a seguinte, nós estávamos em 1986, 87, para 88 a Constituição. Naquele momento, o que nós tínhamos no Brasil? Apenas o Poder Executivo como aquele que extrapola. Você não tinha o poder judiciário e nem o legislativo, mas principalmente o judiciário. O judiciário não existia. Não é que ele não existia, ele não tinha essa prerrogativa que ele ganhou hoje. Então, aquele artigo colocado naquela época lá, foi exatamente, a discussão era exatamente por conta do Poder Executivo,
que tinha essa possibilidade, né, de exacerbar da sua prerrogativa. E aí a ideia do garante. Mas quando você tem um debate, inclusive entre juristas, né, que trazem essa ideia, então você não pode dizer que aqueles que pregam intervenção militar, por exemplo, você não pode proibi-lo de abrir aquela faixa. Sim. Tá certo? Agora, claro, né, aquele pessoal que prega isso, não me parece que é maioria. E tá o certo? Bolsonaro, isso não me parece de forma clara. E o Bolsonaro, numa das lives dele, dessas aparições dele, principalmente de manhã, ele falou, e isso não foi divulgado pela mídia, ele falou assim, eu nunca pedi uma intervenção, eu tenho um monte de militar aqui no meu governo, eu estou defendendo a Constituição, estou defendendo... Ele defende a liberdade, a democracia, é o que ele fala. Mas ninguém divulga. Por isso que eu estou dizendo, que eu falei no início do programa. No caso do Poder Executivo, a retórica, tá certo? Às vezes ele dá roubos. Mas quando, por exemplo, ele está diante desses manifestantes aí, em todos os momentos que ele esteve diante dos manifestantes que pregavam intervenção militar, AI-5, etc., o discurso dele não foi em direção. Exatamente. Entendeu? Eu vi isso claramente. O discurso dele foi pela liberdade, pela democracia, né? Então, mas é aquela coisa, né? Então, você criou um ambiente em que se imagina que esse governo poderia ir numa direção que levaria o Brasil para uma intervenção, alguma coisa assim. E aí isso já virou como se fosse a regra. E aí você não tem mais boa vontade de ouvir e de ver o que o governo andou fazendo, inclusive na pandemia. Tá certo? Todas as atitudes, todas as concessões, os benefícios. Os auxílios, veja, nós estamos passando por essa pandemia aí e vamos ver quais países do mundo vão sair dessa pandemia, né, todos vão sair com uma situação muito ruim, inclusive o Brasil, óbvio, né? Agora, Mário, você acha que o Bolsonaro se reaproximando do centrão, e aquele centrão, não é? Aquele centrão que se envolveu em diversos escândalos, os quais ele condenou, ele criticou a velha política, ele entrou no governo também com o discurso de acabar com a velha política. E o Bolsonaro era um deputado do baixo clero, ele não era nem do centrão e não era da esquerda. Ele era do baixo clero, não é? Sim. Mas ele fez, em momentos ele votou com o centrão, mas enfim. Agora, ele está colocando o centrão no governo para quê? Ele está cedendo a quem? A que interesses? Ou é para se proteger de um possível processo, que, aliás, tem um monte de processos e pedidos de impeachment? Pedidos de impeachment que, no Congresso Nacional, que é analisado. Tá certo? Eu acho que o problema maior do Bolsonaro hoje, me parece que talvez possa ser o TSE. Né? O TSE que né, nesse ambiente em que você tem uma faixa de pessoas que querem a chapa. Sim. Né? Então, esse inquérito das fake news, ele era para ser extinto em janeiro. Né? Então, ele foi aberto por uma questão de investigação, por ataques ao Supremo, por parte de uma revista e de um site. E aí eles alimentaram isso, aberto de forma indevida. E aí eles alimentaram isso e, neste ano, perceberam que poderiam usar esse inquérito para investigar essa questão de fake news e de impulsionamento de mensagens de internet que poderiam vir de um tal num gabinete do ódio, né, que teria vinculação com a presidência da República. Perceberam isso e aí o que fizeram? Alimentaram esse inquérito na tentativa de se posicionar em direção a apoiadores do presidente, exatamente para quê? Para que esse inquérito sirva como compartilhamento de provas para o TSE. Então, me parece que é isso que o Judiciário está imaginando. Eu vou com esse inquérito, aqui no STF, provavelmente, o Procurador-Geral da República não vai oferecer denúncia, mas eu vou coligir provas exatamente para que eu possa fazer com que haja um compartilhamento com o TSE e aí nas ações de impugnação de mandato eletivo e de investigação da Justiça Eleitoral, são ações eleitorais, aí neste âmbito é que talvez você teria condições de um TSE atuar no sentido da cassação da chapa. Aí você tiraria o Bolsonaro e o Mourão. Tá certo? E aí sairia a tal ameaça
militar. Pronto. Aí, se isso acontecer no ano de 2020, eleição direta, em 2021, eleição indireta. Muita gente pode ter interesse nisso, tá certo? Sim. Agora, eu acho que, esquecendo esse negócio de intervenção militar, essas coisas, o único poder que poderia fazer o contraponto a esses dois seria o Congresso Nacional. E nesta situação específica, haveria possibilidade do Congresso Nacional propor um projeto de lei, é um projeto de lei de anistia. Tá certo? Então, isso fica para os deputados bolsonaristas. Ou seja, o que é anistia? Anistia é um perdão. Perdão a quê? Perdão a todos os atos de todos aqueles que participaram das eleições de 2018. Exatamente. Então, você, com a anistia, que é um projeto de lei ordinária, é maioria simples. Ele tem. Você tem essa maioria, tá certo? Então, você esquece esse negócio de intervenção militar, esse artigo 142, essas coisas, e vai para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é presidido pelo Rodrigo Maia hoje, mas o ano que vem é outro presidente. O mandato dele acaba, e não foi aí aprovada aquela pergunta PEC. que você fez do Centrão. Sim. Eu acho que o Bolsonaro vai ter que interferir na eleição do presidente da Câmara. Perfeito. Professor Mário Lepre, que assunto gostoso, que renderia muito mais. Mas, infelizmente, o Jornal da Band já está batendo aqui na porta, tá certo? Bom. Vai chegar o Jornal da Band e a gente vai assistir. Obrigado, Mário, uma satisfação te receber. Eu é que agradeço, Fernando. Tudo de bom, felicidade a todo mundo. Muito obrigado. E amanhã não, sábado que vem, nós voltamos com outro entrevistado aqui no programa, hein? Obrigado pela audiência, gente. Até lá. Tchau, tchau.